Alô, alô, Scorpiane. Aqui quem fala é a Graziella. Com a bateria um pouco mais fraca hoje, ô Escorpião, bem-vindo ao Chamonix Tarô, eu sou a Graziella, essa é a sua leitura semanal atemporal intuitiva. Essa leitura é para Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que eles têm para te dizer, espero só coisas boas. Lembrando que essa leitura é geral, então não vai ser para todo mundo que assistir. Pega o que for para você, o que não fizer sentido, deixe de lado o que vai servir para uma outra pessoa. Veja seus outros signos fortes do mapa também. Você pode sempre inverter os papéis aqui. Se você estiver lidando com alguém do signo de Escorpião, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Escorpião. Vamos lá. O que Escorpião precisa saber, por favor, quando vai parar nessa leitura? Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O hierarca, um arcano maior, energia de touro. E aqui, virgem. Mais, por favor. A desorientação. Duas cartas de Mercúrio, então tem forte aqui essa energia de Virgem e Gêmeos. Mais duas. A ilusão, energia de Peixes. A regeneração. Uma carta de Marte, então, Escorpião e Áries. No fundo do maço, o testemunho. Ó, me parece aqui, Escorpião, que você está passando por uma situação que não é confortável, tá? Não está sendo confortável, mas, como que eu vou dizer? É extremamente importante para que você crie uma espécie de experiência. Ou para dividir depois com outras pessoas, né, a tua história e o teu processo de recuperação, de regeneração. Né? Eu tô vendo que assim tem muita coisa. Tem muitas ideias ilusórias que tem uma necessidade de você perceber e deixar para trás nesse caminho. Sabe por quê? É como se essas ilusões que tivessem te desorientando. Ó como é que tá aqui na minha mesa. A gente tem o hierarca, que é o Papa, né, que pode representar pode representar não, né? Representa esse mensageiro dos deuses, é como se estivesse sendo mensagens que estão sendo dadas para você. É um conselheiro também, conselhos que estão sendo dados para você, mas tá vendo que nessa carta desorientação ele não tá olhando para esse conselheiro, ele tá olhando para as ilusões. Então, pode ser que nesse momento, se você está se sentindo um pouco perdido, um pouco perdida, pode ser por isso. Que ao invés de você estar ouvindo alguém que de repente sabe o que está falando, eu não sei quem esse conselheiro, tá? Pode ser até um profissional, enfim. Mas essa pessoa, assim, ela sabe o que ela fala. Mesmo porque, para muitos de vocês, essa pessoa tem inclusive uma grande inspiração do plano espiritual. Então ela tá te falando uma coisa, mas você não tá querendo ouvir. Você tá olhando tá prestando atenção nas tuas próprias ilusões. E é muito provável que isso não seja mesmo útil para que você se recupere, seja lá o que isso significa. Nessa carta regeneração, representa essa recuperação. É eu colocar a mão na massa também, colocar, sabe, em trabalho para crescer ou para sair desse estado de perdida. Vamos ver o que mais com o tarô. Espero que esteja fazendo sentido para você. Se não estiver fazendo sentido, calma, não desliguei agora. Vamos ver se com o tarô clarei um pouco mais aqui as ideias.
Essa carta do testemunho, eu sei que eu falei que para alguns de vocês pode ser que vá ser necessário esse testemunho teu também para orientar depois, de repente, ser você o conselheiro ou conselheira de outras pessoas através da tua própria experiência, tá? E para muitos de vocês, essa pessoa que está te aconselhando está fazendo isso também de acordo com as suas próprias experiências. É alguém, por isso que eu falei, alguém que sabe o que está falando. Essa pessoa já passou por uma situação similar à sua, né? Ou tem experiência nessa situação onde você está criando certas ilusões. Bom, vamos ver o que mais. Uma outra coisa bastante específica que eu tô pegando aqui é que, seja lá o que for que você tá querendo fazer aqui, saiba que tem que colocar um esforço, assim, a gente falou sobre isso não faz muito tempo. Vai aparecer aqui no card, em algum momento já não apareceu, uma leitura desse tipo que a gente fez. Vai ter que colocar bastante esforço. Bom, e outra coisa que fugiu, desculpem. Vamos ver o que mais. Se for eu falar, vou lembrar. O que mais, por favor, para Escorpião? O que mais, por favor, para Escorpião? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Aqui você pode sempre inverter os papéis, tá? Você sabe, se você estiver lidando com alguém de signo Escorpião, pode ser que eu esteja falando com você nessa leitura. Como você pode inverter os papéis, pode ser que a gente esteja falando de uma atitude de alguém com quem você está lidando, tá? Para alguns de vocês, você já é essa pessoa conselheira, que tá falando uma coisa que você sabe. Só que você tá lidando com alguém que tá cheio de ilusões, é isso, tá? Então, você pega aí como ressoa pra você. O que mais, por favor? Uma outra coisa. Tem muitos aspectos desse caminho que alguém tá querendo tomar, de seja lá o que for que você tá querendo fazer, que não são tão simples e tão fáceis como você pode estar imaginando. É preciso método também. Era isso que eu ia falar. É preciso não só colocar a mão na massa, trabalhar bastante, sabe? Agir, mas também se organizar. Tem um método, tem passos que precisam ser dados, tem todo um processo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente olha aqui esses vídeos aqui que a gente faz no YouTube e pensa, ela vai sentar lá, abre a câmera aí, quanto que é essa leitura? 18 minutos, 18 minutos, pronto, terminou. Mas tem todo um processo que acontece antes, tem todo um processo que acontece depois, tem toda uma organização de horário para encaixar esse momento que vai fazer essa leitura, né? Eu tenho que estar bem e receptiva para receber essa mensagem do plano espiritual de uma maneira correta e passar para vocês de uma maneira correta. Então, assim, tem uma série de coisas, não é tão simples assim. Tem uma organização, tem um método. E aí é só um exemplo, tá? Você vai aplicar na sua situação. Ainda nesse canal não faço muito, dificilmente eu faço edição, mas, por exemplo, você vai pegar outros canais. Tem um trabalho que eu acho um trabalho dificilíssimo nessa coisa da edição, tem a vinheta, sabe? Então, assim, quando a gente pega a coisa pronta, o trabalho pronto, parece que foi assim, ó. Isso daí é moleza, rapidinho eu faço isso. E não é assim. Tá? E para outros trabalhos isso também acontece. Tá? O que mais? Quando eu trabalhava em escritório, acontecia muito isso. As pessoas me pedirem coisa achando que assim, você vai fazer um site aí, quanto tempo? Não, eu preciso rápido, 2 dias. Vamos imaginar que eu faço um site em 2 dias. Enfim. Ô louco, um arcano maior. Mas que aqui na sua leitura, eu tô percebendo esse louco como
um alerta para você não ser imprudente nas suas escolhas. Tá? Para você, eu tô vendo nessa leitura específica, tá vendo? Tem esse cão aqui, assim, atrás dele, como se fosse esse conselheiro dizendo: ô, escorpião, escorpião, ó, você tá indo em direção ao abismo, você não tá vendo, você tá olhando para cima, tá sonhando, sabe? Olha onde você tá pisando. Você pode chegar lá, nesse lugar onde você quer chegar, mas você seja realista, sabe? Não vai dar para cortar caminho por aqui, porque tem um abismo. Vamos dar a volta, sabe? Pode ser inconsequente. É interessante porque hoje mesmo também eu tava pensando numa coisa que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu sempre falava fazer um vídeo lá pra gente falar sobre essa reflexão lá na gerência. Mas enfim, eu tava pensando lá, eu vou falar pra vocês. Tava pensando hoje de manhã. De como às vezes a gente confia na espiritualidade de uma maneira muito infantil, né? Achando que a gente vai poder se jogar do abismo e a espiritualidade vai pegar a gente no colo, sabe? A gente tem essa visão, mais uma vez, tá, imatura, de um Deus que é um pai, que não vai deixar que nada de mal aconteça para mim. Mas por que para mim ele não vai deixar e para as outras pessoas ele deixa? Toma essa, escorpião, aí você que vai ver, você que vai pensar com seus botões, vai refletir sobre isso. Tá? O que eu quero dizer é que não é que a espiritualidade não nos proteja quando a gente pede. Eles podem proteger, mas também a gente tem que colocar do nosso. Se a gente tomar atitudes e fazer coisas que são impensadas, né, que são loucuras, aí não tem muito que eles possam fazer. Se você decidir que você vai se jogar do abismo, você não vai flutuar só porque Deus me protege. Tá? E aí a gente está falando, obviamente, de uma maneira, não é nem metafórica, acho que chama, enfim. Entendeu? Mas aí, o lado bom da carta do louco, né, essa questão da fé, que eu sinto que pode ser muito importante para você aqui no teu processo, sim, e também, tá? Mas o que eles estão falando aqui é cuidado com a fé cega. A fé cega não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te desorientar, porque muitas vezes vai pensar, pô, eu pedi, eu falei, eu tenho muita fé, e as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, e as coisas não estão mudando como eu queria, e as coisas ruins continuam acontecendo comigo, eu continuo caindo do abismo. Então, assim, eu fico perdida, não sei o que fazer, eu já orei, eu já fiz um monte de coisas. Tá, você orou, fez um monte de coisas, mas você agiu para o que você queria? É essa questão que eles colocam aqui, escorpião, para você, tá? Cuidado com a fé cega. É óbvio que a gente está falando aqui, tá, para muitos de vocês, de uma oportunidade de um recomeço, de fazer alguma coisa completamente nova, de ser, inclusive, uma pessoa completamente nova, porque o louco ele pode representar uma pessoa que acabou de nascer, né? Por isso que está relacionado com essa energia inocente, tá, de alguma maneira. E é muito espiritual, aqui é legal, escorpião, porque tem uma energia muito espiritual também da tua parte. Só toma cuidado, batendo na mesma tecla, com a fé cega. Tá? O que mais, por favor? Alguém deu uma batida, Camelinha. Levou um susto, coitado desses gatos. Eles levam cada susto. O rei de espadas. O rei de espadas é o rei do pensamento. Ele é estratégico. Ele pensa nas coisas friamente. Ele reflete antes de agir. Mas também ele não fica só na reflexão. Também tem esse porém aqui, escorpião. Eu não sei do que a gente está falando, porque obviamente eu não sei, eu sou adivinha, eu sou taróloga, e a leitura é geral, e aí se vocês quiserem contar pra gente aqui nos comentários qual que é a tua história, mas o que eu tô percebendo aqui é que pode ter sim essa coisa que fica ou muito, faltação, de alguma forma, fica muito num pensamento, muito de divagação, e ir pra lados fantasiosos, né, ilusórios,
Cuidado com essa coisa da fé cega também. Tá? O rei de espadas, ele vem aqui para convidar você a pensar com clareza. Tá? Pensa com clareza, veja as coisas com clareza. É um rei de comunicação, ele fala o que ele tem que falar, que pode também, nesse caso, estar representando essa pessoa conselheira. E quando uma pessoa aparece na nossa vida, com seja lá qual for os seus atributos, as qualidades, os seus defeitos, é para que a gente reveja em nós essas coisas. Então, se são qualidades, como que a gente pode usar isso também, nós, ao nosso favor, né, como potencialidade? Se é um defeito, o que essa pessoa na minha vida está querendo dizer para mim com relação às minhas próprias atitudes? Então, no teu caso aqui, tá pensando nesse rei de espadas como esse conselheiro aparecendo para você, é para de alguma forma te incentivar ou a pensar com clareza também. Porque, mais uma vez, olha só, essas ilusões que você está criando de alguma forma estão deixando você perdido, sem chão. Bom, o rei de espadas, ele vai falar assim, o escorpião, começa a criar uma estratégia então também, sabe? Verifica aí essas coisas que você quer, por que são ilusões, o que dá para fazer, o que não dá para fazer com isso, o que disso dá para ser transformado. E se não tem alguém com esse perfil na sua vida, procura conversar com alguém que possa ser testemunho, né? Que possa dar o testemunho dele ou dela nesse caminho que você quer percorrer. Que possa te falar, não, olha, eu conheço esse caminho, eu já passei por isso, sabe? Daqui a 10 metros tem uma pedra. Se você for olhando para trás, você vai tropeçar nessa pedra. Essa pessoa tá falando, eu sei que tem, porque eu vi. Não adianta você ir olhando para trás e falando, Deus vai me salvar e me levantar nessa pedra, porque não vai. Blá, 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 entendeu? Parece uma leitura meio croque. Meio espiritualidade dando os croques deles, né? Mas eu adoro, eu acho interessante. Eu já estive nesse lugar várias vezes. De ficar assim, viajando. Ali não acontecia nada, obviamente, porque a gente fica só na viagem, não acontece nada. E as pessoas me falando, e eu, espiritualidade vai fazer, vai abrir o caminho. Mas eu sentada no sofá, a espiritualidade pode abrir o caminho que quiser, mas não acontece nada. E com isso, eles não estão falando que você está sentado no sofá, que você não está fazendo nada. Não é isso, sabe, também. Não levem a mal as leituras. Às vezes a gente faz as leituras até de uma forma um pouco mais dramatizada, que é para ficar mais interessante para vocês ouvirem, né? E é uma forma mais exagerada, para ficar mais claro. Mas aí você vai pegar na medida do teu caso, como que pode servir para você. Olha, no fundo do maço, olha que lindo. Um outro arcano maior, a Imperatriz. Fertilidade. Eu tô falando com alguém que tem uma cabecinha fértil pra caramba. Por isso que eles estão falando, cuidado para você não se perder em tanta coisa. Porque você tem um monte de semente nas mãos, não acontece nada. Para essas sementes brotarem, darem frutos, elas têm que ser plantadas, elas têm que ser cuidadas. Não adianta ter assim, tem um monte de semente aqui na mão, olha. Elas vão crescer e vai crescer como se você não plantar? De novo, eu tô sentindo que tá muito croque. Não enforquem o DJ, eu tô aqui pra dar mensagem pra vocês, eu tirando o meu, né, da reta. Mas é isso. Com essa energia maravilhosa, essa mente super fértil sua, sabe? Você pode criar coisas incríveis. Continua assim, tem sua fé, ninguém tá falando pra você não ter. Mas escolhe uma coisa, outra que seja real, que seja factível. Tá? É isso. Mas calma, não liguem agora, vamos ver o que mais tem para dizer com o oráculo 12 viajantes. E de toda forma, tá? Lembre-se também, o escorpião, que se você tá do lado dessa pessoa que tem as ideias, né, o que tá meio nessa ilusão, a partir do momento que você
conseguir escolher o que você quer e plantar o que você tem que plantar e colher esses frutos, vai ser muito útil o teu testemunho para outras pessoas. Você vai ser capaz e vai ser inclusive necessário que você dê o seu testemunho para outras pessoas, que você ajude outras pessoas a percorrerem esse mesmo caminho ou caminhos análogos a esse teu aqui. Tá? A gente tem aqui essa imperatriz, é uma figura materna. Ah, então não sei se você é mãe. Enfim. O que mais? Deixa eu analisar. Renda-se à viagem. Deixe estar a necessidade de controlar, solta o controle. Tá vendo? A gente falou no início dessa leitura, é como se você estivesse sendo inspirada pela espiritualidade de alguma forma, né? Mas tivesse querendo controlar, pedindo outras coisas, ou querendo outros caminhos completamente diferentes e coisas que não são como parecem. Tá. É isso. E aí, no fundo, Master Breaking Trail. Tem um avanço que você pode conseguir aqui. Eu vejo essa carta, ele preparando esse terreno, né? Então, assim, vai se preparando, vai preparando o seu terreno para plantar essas sementes férteis que você tem. Mas eu sinto com isso, mais uma vez, ele trabalhando aqui, que tem algumas coisas que provavelmente precisam ser feitas nessa preparação de terreno antes que você comece a plantar alguma coisa. E aí, nisso tudo, é você também, de repente, escolher o que você vai plantar aqui. Tá? Fechando de uma maneira também bastante metafórica. Eu espero que tenha feito sentido essa leitura para alguém, ou escorpião. É isso que eu vejo para vocês. Conta aqui nos comentários pra gente a sua história. Tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. E lá no meu outro canal, a Gerência Responde. Beijos e até mais. Tchau, tchau.